Hoje é mais um bate-papo metrológico, sejam todos bem-vindos na nossa sequência aí de bate-papo metrológico, que é um evento de extensão da coordenação do curso técnico de metrologia, né? Todos os professores da equipe técnica de metrologia estão envolvidos. É muito bom ter vocês aqui presentes com a gente. Hoje a gente tem a participação do nosso amigo Amsterdã, e a gente fez amizade aqui no bate-papo metrológico, olha que coisa legal, né? E aí a gente trouxe do bate-papo para a vida, e hoje ele vai falar um pouquinho sobre o princípio de Arquimedes. O palestrante tem um nome gigante, né? Amsterdã de Jesus Souza Marques de Mendonça. É quase nome de príncipe. Ele trabalha no Inmetro desde 2008 e às vezes acha que é tão metrologista quanto metrologista. Possui formação técnica em metrologia e qualidade concedida pelo Inmetro em 2008, junto com o Círculo Operário. Graduação em Física pela UFRJ. Fez mestrado em Ensino de Ciências pelo IFRJ, defendeu, né? Um pouquinho antes aqui ele estava me contando que ele defendeu remotamente durante a pandemia, né? Pelo IFRJ agora em 2020, em março. Atualmente ele gerencia o Laboratório de Fluidos do Inmetro, o qual é responsável pela padronização primária nacional das grandezas de volume, densidade, tensão superficial, viscosidade e derivadas. Em sua trajetória, apaixonou-se pela metrologia e, por isso, pôs-se a atuar na divulgação científica e no ensino dessa ciência. Vamos compartilhar histórias e saberes nessa live? E aí... É muito legal. Obrigado pela oportunidade, Neumara, de estar aqui junto com vocês. Está sendo muito bom, porque as pessoas vão acabando se repetindo nessa live mesmo. A partir de tanto tempo que a gente está se acompanhando, seguindo por aqui, então a gente acabou conhecendo e fazendo novas amizades aqui. Então, está sendo muito legal. E eu espero que essa aqui seja o último episódio da temporada 1 e que a gente volte numa temporada 2. Eu resolvi para poder tentar falar um pouquinho sobre o princípio de Arquimedes e suas aplicações na metrologia de fluidos. Foi muito oportuno porque a gente em diversos momentos falou sobre algumas curiosidades e o trabalho da última semana, que o Leandro e o Elton apresentaram, falou muito sobre os efeitos do princípio de Arquimedes. Então hoje a gente vai tentar apresentar o que é esse princípio e como ele impacta na metrologia de fluidos. A ideia é que a gente vai fazer uma apresentação bem básica, partindo do zero, para poder tentar trabalhar alguns conteúdos talvez um pouquinho mais avançados. Então não precisa de pré-requisito para estar aqui hoje. Então a gente começa com Arquimedes e o problema e a metrologia de fluidos com o problema da coroa. É uma história que muita gente já conhece, mas vale a pena a gente tentar falar. Que certa vez, um rei, o rei de Siracusa, queria fazer uma coroa nova. Para isso, ele pegou, reuniu 60 moedas de ouro e procurou ourives na cidade que pudesse confeccionar essa nova coroa para ele. Ele escolheu um ourives, uma pessoa que já tinha algum currículo, que já trabalhava bem na época, e entregou essas 60 moedas para ele. Só que ao conseguir obter o resultado dessa coroa, ele ficou sabendo sobre alguns boatos que aquele ourives ele não era muito correto, ele tinha alguns problemas, mas ele era bastante ganancioso. Então, dessa forma, o rei ficou curioso. Ele ficou curioso para poder tentar saber: será que a minha coroa tem todo o ouro que eu dei para o ourives? Ora, ele quando pegava a coroa, colocava na mão, colocava na cabeça, aparentemente tinha o mesmo peso. Só que quando ele colocava na cabeça dele, de certa forma, não ficava tão bem justa quanto a primeira que ele tinha. Será que existia algum outro metal junto com a coroa? Será que, de certa forma, ele tinha sido enganado? Seria uma vergonha para o rei estar sendo enganado e ostentar aquela coroa que não era de ouro fino, que não era de um metal nobre, tão nobre quanto ele, em frente a toda a população, sabendo que pelo menos uma única pessoa, ele não podia ostentar aquela coroa que não era tão nobre quanto ele, em frente a toda a comunidade, em toda a corte, sabendo que pelo menos uma pessoa iria estar rindo dele, sabendo que ele foi enganado. Dessa forma, então, o rei chama um cientista que tinha acabado de chegar em Siracusa. Ele tinha passado um tempo estudando fora e ele estudou com o maior cientista de todos os tempos. E ele tinha voltado para a cidade natal dele e agora ele seria a pessoa que o rei chamou para poder tentar solucionar o problema. Essa pessoa foi Arquimedes. Bom, Arquimedes, ele era um matemático e físico e trabalhava muito na parte de engenharia também. Ele era um inventor da sua época. E Arquimedes foi convocado pelo rei e o rei falou:
Ousado, Arquimedes. Eu preciso que você determine para mim se eu fui lesado ou não. Eu dei 60 moedas de ouro para o Ourives construir uma coroa. E acredito que ele misturou algum metal no momento de tentar confeccionar minha coroa. Preciso que você pegue, determine se fui enganado ou não perante a corte. E o resultado é, se ele pegar, for descoberto que ele me roubou, o resultado dele vai ser a morte. Caso contrário, você, se não conseguir me determinar, que vai para a guilhotina. Dessa forma, Arquimedes tinha um problema. Imediatamente ele vira para o rei e fala: Rei, muito simples resolver esse problema. Vamos derreter a sua coroa. Se ao derreter a sua coroa e derretermos as 60 moedas de ouro, tivermos um volume maior de metal junto no que a gente derreter da sua coroa, certamente existia algum outro metal batizando esse teu ouro. Caso a gente tenha a mesma quantidade de metal, então não houve falha alguma e o Ourives é inocente. O rei não gostou da ideia. Ora, ele pagou o Ourives, além das 60 moedas de ouro, uma quantia para que ele fizesse a coroa. E se ele derretesse a coroa, aquele dinheiro havia sido gasto desnecessariamente. E ele sempre teria dúvida, porque todas as vezes que ele tivesse que conferir, ele teria que destruir a sua coroa, não garantindo nunca que ele utilizou uma coroa de ouro nobre, puro e apenas ouro. Dessa forma, então, Arquimedes tinha um tempo para poder tentar solucionar. Esse era um problema de vida ou morte. Porque se Arquimedes não solucionasse, ele iria para a guilhotina. Arquimedes, então, ganhou um prazo de ter 2 dias para poder resolver o problema. Só que ele não conseguiu, num primeiro momento, saber como poderia descobrir se o Ourives havia roubado o rei ou não. Já estupefato, sem saber a resposta, Arquimedes aceitou a culpa, pensou que iria morrer e decidiu passar os seus últimos momentos relaxando numa banheira, em um dos banhos públicos da cidade. Arquimedes relaxou e, quando foi tomar o seu banho, ao ele entrar na banheira, percebeu que, quando ele entrou, uma quantidade de água saiu dessa banheira. Nesse momento, ele teve um insight que revolucionou a ciência. Ele percebeu que a quantidade, o volume do corpo que entrou dentro da banheira foi exatamente o mesmo volume de água que saiu. Quanto mais ele afundava, mais água saía pela banheira. Dessa forma, desesperado e sabendo que ele tinha pouco tempo para poder tentar apresentar ao rei uma solução para o problema da coroa, ele levanta do banho público e, sem ao menos ter que colocar as suas roupas, sai correndo pela cidade gritando: Eureka! 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 Que significa eu descobri. E quando ele gritava isso, ele estava tão empolgado que chocou toda a cidade. E essa frase, essa palavra, hoje ela é bastante conhecida como uma expressão de vitória ao descobrir a solução a um problema. Arquimedes correu no seu laboratório e começou a tentar avaliar o quanto de líquido, chocado, ele colocava essa coroa no interior de um jarro, um recipiente completamente cheio de água. Dessa forma, então, ele apresentou para o rei exatamente essa condição de que, quando eu tenho um recipiente com água, e eu coloco para submergir essa minha coroa, a quantidade de água que é colocada para o lado de fora é a quantidade exatamente igual ao volume da coroa. Dessa forma, ele pegou a primeira quantidade de água, reservou num recipiente. Depois, colocou nessa mesma bacia 60 moedas de ouro. E o tanto de água que transbordou, ele também coletou. E simplesmente ele precisou comparar os 2 volumes das águas coletadas para poder saber se havia um ganho ou perda ou mantinha o mesmo volume entre os 2 recipientes. Bom, a história saiu muito bem para Arquimedes. Ele conseguiu solucionar o problema. Ele fugiu da forca. Conta a história que o Ourives não foi tão correto dessa forma. E o resultado foi que ele acabou encontrando a morte um pouco mais cedo. E o rei conseguiu descobrir e fazer uma nova coroa, e dessa forma o rei passou a ser respeitado porque ele tinha a solução para poder identificar quais eram os problemas, de se havia alguma fraude meteorológica ou não no seu problema. Se essa história é verdade ou não, eu não sei. Esse é um relato bastante antigo e
Bom, de certa forma, as pessoas brincam muito nos livros de física para poder tentar apresentar o teorema de Arquimedes dessa forma. Mas a gente tem como esse relato que o que Arquimedes acabou fazendo é que ele foi talvez o primeiro fiscal metrológico que se tem conhecimento na história. O que ele fez foi fazer uma verificação se um produto pré-medido, a coroa do rei, ele tinha exatamente a mesma massa e volume que lhe foi prometido quando ele comprou o produto. Hoje em dia, isso amplamente é utilizado para a gente poder tentar fazer algumas verificações. Não só o problema da coroa, mas em outras grandezas, em outros produtos, também a gente consegue observar. E o importante é que ficou uma lição e ficou para a gente também a ideia de Arquimedes de como ele começou a tentar observar. Ele não parou por aí. Ele começou a perceber que existiam algumas relações a mais do que simplesmente determinar o volume do que ele havia, o volume daquele objeto que ele submergia. Depois, resolvido o problema da coroa, ele começou a estudar mais esse princípio e aí descobriu que o peso daquele líquido que sobrou, que transbordou do vaso, aquele peso daquele líquido, ele correspondia exatamente a um módulo de uma força especial que não havia sido muito estudada na época. Ora, o estudo da mecânica, ele veio se completar há pouco tempo. A gente não tem muitas informações sobre uma ciência completa até você esgotar todas as possibilidades. E até hoje, a nossa ciência ela tem fronteiras do conhecimento de que a gente acaba descobrindo novas coisas e os cientistas se põem a existir exatamente por essa razão, para poder descobrir novos fenômenos, compreender um pouco mais a natureza. E dessa forma, quando ele começou a tentar trabalhar e descobrir essa intensidade dessa força nova, essa força que hoje a gente conhece como empuxo, ele percebeu que o peso do volume de água deslocado correspondia exatamente ao módulo dessa força de empuxo, que é uma força que a incendia, ela trabalhava na direção vertical, no sentido de baixo para cima, para poder tentar fazer os corpos flutuarem. Dessa forma, com essa força, ela é responsável por tentar equilibrar barcos, por tentar fazer troncos de árvores flutuarem e várias outras aplicações. Quando Arquimedes descobriu essa nova força, um novo ramo começa a tentar ser descortinado. Ele chegou a tentar fazer uma exposição, uma tentativa de uma exposição de como matematizar essa força em termos de outras grandezas. Hoje, já é sabido que essa intensidade da força de empuxo, eu não preciso ficar deslocando uma quantidade de fluido e tentar medir o peso desse fluido deslocado, porque algumas vezes não é nem prático tentar fazer essa operação. Mas hoje, com o avanço das ciências matemáticas e da física, a gente tem a informação de que essa força também pode ser determinada pelo produto entre três grandezas: a densidade, a aceleração gravitacional local e o volume do objeto, que é exatamente o mesmo volume deslocado por ele, ou seja, o volume daquele objeto que saiu, que foi submerso. E como é que a gente pode aplicar isso ao laboratório? Apesar de não ser muito comum, uma das coisas que eu gosto muito na metrologia, e que é o diferencial que talvez eu acabo trabalhando muito na minha vida, é que eu aprendi a amar estatística. E quando a gente fala em metrologia, é inerente que a gente trabalhe com a incerteza de medição. E como a gente já no passado, na live da Alexandre Mendes, eu até comentei, o Alexandre foi um dos meus orientadores, um dos muitos gigantes dos quais eu consegui sentar sobre as costas deles e conseguir alcançar e enxergar um pouquinho mais longe. E o Alexandre fala muito sobre incerteza. E ele, eu não sei com vocês, mas comigo ele sempre falava que primeiro você precisa entender o modelo matemático de medição na sua completeza. Dessa forma, para a gente poder tentar entender o modelo matemático de medição, a gente precisa começar muitas vezes fazendo uma análise física. Você vê, a Nilmara está mostrando que também não era com ele. Então, ele não mudou ao longo do tempo, permanece sempre o mesmo. Então, dessa forma, para a gente poder tentar entender o modelo matemático de medição, a gente acaba recorrendo muito para aquela formação que hoje tanto eu quanto o Alexandre temos, além de meteorologistas. Somos físicos. E a gente precisa fazer um diagrama de corpo livre para esse nosso objeto. Eu vou colocar uma seguinte situação. Imagine a situação onde eu tenho uma balança, tá ali o diagramazinho, esse meu. Imagine então que eu tenho aqui
uma determinada balança, uma balança feita, muito bem feita, todo mundo conseguiu reparar que era uma balança dessa forma, e essa minha balança eu não peso pela parte superior dele, eu não utilizo esse meu prato aqui para poder tentar fazer minhas pesagens. Eu tenho um sistema com uma cestinha que eu posso pesar por baixo. E essa minha cestinha, eu coloquei ela dentro de uma cuba, ou um banho termostático, que dentro desse objeto, dessa minha cuba, eu tenho uma cestinha que eu coloquei um objeto, por exemplo, uma esfera para poder ser pesada. Se eu quero tentar fazer uma análise para poder tentar identificar como eu posso tentar criar um modelo matemático da medição de massa, por exemplo, dessa minha esfera, eu preciso, antes de tudo, começar a tentar fazer uma indicação para saber quais são as forças envolvidas nesse meu processo. Se a gente for tentar parar para poder pensar um pouquinho, eu não sei vocês, mas eu também dou aula de física e eu gosto muito de tentar trabalhar essas minhas forças, trabalhando de alguma forma para poder avaliar. E para a gente poder tentar pensar nas forças, até antes da gente descobrir o princípio de Arquimedes, a gente trabalhava com forças mecânicas, basicamente trabalhando com 5. 5 me lembra a palavra penta. Pentacampeão é aquele que é campeão 5 vezes. Penta, vamos utilizar esse acrônimo para as forças. P de peso, E de elástica, N de normal, T de tração e A de atrito. Quando a gente acrescenta a força de empuxo, a gente lembra do Galvão Bueno soltando o grito de é penta, o E agora de empuxo. Dessa forma, se a gente for tentar observar todas as nossas 6 forças do E penta, para poder identificar quais que estão envolvidas nesse meu processo, repara aqui, primeira dessas forças, o empuxo. O empuxo, para ele poder acontecer, precisa ter algum líquido. Então, observo que se tem algum líquido no meu processo, então existe a força de empuxo. Vai ser a primeira força que a gente vai ter no nosso sistema. A força-peso, para ela poder acontecer, eu simplesmente preciso existir e estar na presença de um campo gravitacional. Supondo que essa medição foi feita em proximidade da superfície terrestre ou de um outro planeta qualquer, existe essa minha força-peso. A próxima força que a gente vai trabalhar é a força elástica. E eu preciso ter algum elemento que funcione como uma mola ou um elástico para poder acontecer. E nessa visão macro que a gente está observando, ela não aparece para a gente. A força normal precisa ter uma superfície de contato. A gente está com um corpo suspenso, então ela não aparece para a gente. Para existir, precisamos ter cabos e fios. E como a gente tem um fio suspenso ali, essa força de tração vai aparecer. E o atrito, o sistema precisaria estar em movimento. Como a gente não falou isso, desconsideraremos essa força de atrito. Então, temos 3 forças: a força de tração, a força-peso e a força de empuxo. Como a gente sabe, por uma questão de... a gente vai tentar igualar forças. Um exercício bem prático que a gente utilizava no ensino médio é tentar perceber que o que a balança vai sentir é a tração do fio que está puxando o prato para cima ou para baixo. Então, a título de praticidade, então se a gente for tentar observar, essa reação que a balança vai indicar, ela vai ser igual à tração que está puxando o prato. Logo, essa indicação da balança vai ser igual à minha força de tração. Dessa forma, eu posso escrever a segunda lei de Newton, que, aplicada a esse caso, ela vai conseguir me apresentar e eu vou ter as forças envolvidas. A força de empuxo, vertical ascendente, a força-peso, vertical, indicando ao centro da Terra, e essa minha reação da balança, que então segue a mesma direção dessa outra força. Dessa forma, eu posso escrever a minha segunda lei de Newton, sabendo que a soma de todas as forças aplicadas ao meu sistema é igual a massa vezes aceleração, e como não temos aceleração no meu sistema, ela é nula, vou poder escrever que o empuxo é igual à diferença entre as forças, peso e a reação da balança. Por que será que eu estou tentando apresentar isso? Porque os livros didáticos, muitas das vezes, apresentam essa equação e a gente não valoriza o tanto de informação metrológica que a gente pode tentar tirar de uma simples equação como essa. A gente já sabe que a gente já conseguiu ter essa primeira equação, que o empuxo é igual a força-peso menos a reação. Só que essas 3 forças elas são dadas pela mecânica clássica. E a gente tem informações para poder tentar indicar e conhecer alguma coisa a mais sobre elas. A força de empuxo, Arquimedes, nos seus trabalhos,
disse para a gente que ele era o produto daquelas três grandezas: gravidade, aceleração gravitacional local, densidade do fluido e o volume do objeto. Peso, a gente já tem pela física clássica, que é o produto entre a massa e a aceleração gravitacional. E a reação da balança, a balança a gente sabe que ela mede força, mas ela indica para a gente alguma coisa em unidades de massa. A gente já viu em algumas outras observações, em algumas apresentações, na semana passada a gente discutiu largamente isso, e a balança indica para a gente unidades de massa. Dessa forma, a gente vai dizer que a indicação essa minha força de reação da balança, ela é alguma coisa que a balança me indica, multiplicado pela aceleração gravitacional local. E a gente vai tentar substituir esses valores para poder tentar enxergar. Como eu disse, densidade do líquido, volume deslocado, aceleração gravitacional. Massa do sólido que eu quero medir, novamente aceleração gravitacional, indicação da balança e aceleração gravitacional novamente. Talvez a gente fale um pouquinho de matemática demais, mas eu vou tentar passar um princípio básico para a gente poder tentar desenvolver e partir de um princípio de quais são as equações primárias que a gente utiliza para entender por que algumas coisas são tão fundamentais. Princípio básico de física: se você observar, a gravidade apareceu em todos, posso cortá-lo. E agora a minha equação ficou um pouquinho mais condensada. Esse meu volume, se eu jogar para o outro lado da minha equação, eu observo que eu vou ter uma equação que tem cara, cheiro e gosto de densidade. E separando esse meu volume deslocado, que é o volume do sólido, eu consigo observar que a massa específica do líquido que eu estou querendo medir, ela depende de duas componentes. Uma, que é a razão entre a massa e o volume do sólido que eu coloquei, e a outra, que é uma razão entre a indicação da balança e o volume do sólido. Ora, a gente aprendeu lá nas aulas de química que todas as vezes que a gente tem uma grandeza, uma quantidade, que eu estou fazendo a razão entre massa e volume, isso a gente chama de densidade. Então, eu posso observar, dessa forma, que eu vou ter uma equação que vai ser o básico para a gente poder tentar trabalhar. E isso é o que é utilizado nos grandes laboratórios de metrologia de todo mundo. E é incrível que é um conhecimento que a gente tem nos livros básicos do nosso ensino médio, e muitas das vezes a gente não percebe que é uma ferramenta poderosa. O que essa equação está mostrando para a gente? Que a densidade de um líquido ela vai ser igual à densidade de um sólido menos, vou colocar em algum termo que possa ser um pouco mais fácil da gente entender, a densidade aparente do meu sólido. Por que a densidade aparente? Porque a gente já sabe que essa indicação da balança não vai determinar, quando o objeto está imerso no fluido, exatamente a massa dele como deveria ser. Todo mundo já experimentou isso de alguma forma. Se você toma um banho de piscina, rio ou mar, você vai observar que você vai se sentir um pouquinho mais leve. É meio psicológico, você começa a pensar que emagreceu. Porque dentro desses líquidos, a gente já viu que existe uma força que puxa. Você vai tentar parar esse teu peso, essa força que te puxa ao centro da Terra, e você vai ter a sensação de ser mais leve. Dessa forma, eu observo que também deveria adorar viver na banheira durante a pandemia, que a gente também só tem comido bastante. Aproveitando o comentário da Nilmara. Observa que existe uma relação entre densidades, e a densidade do líquido depende da densidade do sólido que eu estou tentando medir e da densidade aparente. Dessa forma, repara que a densidade do sólido e a do líquido estão intimamente ligadas, basicamente dependendo da medição de massa, dessa indicação de massa que eu coloco no meu sistema de medição da minha balança. Repara que, dessa forma, para descobrir a densidade de líquidos, eu preciso ter um sólido de valor de densidade conhecida, densidade e volume. Quando eu coloco um, eu basicamente dependo do outro, porque densidade é massa sobre volume. Então, para medir líquidos, eu preciso ter um sólido de densidade conhecida. E quando eu quero medir a densidade de sólidos, eu preciso ter um líquido de densidade conhecida. Pronto. A partir desse momento, a gente começou o princípio básico para poder tentar trabalhar a metrologia de fluidos. Eu percebi que o Crisivando está aqui com a gente e a gente comentou muito durante a apresentação do Crisivando. Ele fez uma varredura ótima sobre a definição de massa do sistema internacional, a redefinição do sistema internacional, e a gente apresentou no final uma curiosidade. Existia uma esfera de silício
para fazer o experimento da redefinição do quilograma, e existia uma esfera de silício padrão nacional de densidade e de volume, porque uma vez que elas estão intimamente ligadas. E eu apresento para vocês a esfera de silício que é padrão nacional de densidade no Brasil. Basicamente, o que a gente está tentando observar nessa esfera é que eu tenho um objeto mais esférico possível. Nesse momento, a minha preocupação não é tanto com a massa do objeto, mas com a forma dele. Então, que essa esfera, para ela ser o mais esférica possível, eu vou aplicar de forma satisfatória aquela minha equação básica que a gente aprende em matemática, que o volume da esfera é 4/3 de PR3. De tal forma que, se π é uma constante de 4/3 também, o volume da esfera só depende do seu raio. E medir comprimentos, como a gente já viu na live do Crescendo, é uma coisa que a gente aprendeu a medir muito fácil e foi talvez a primeira grandeza que conseguimos padronizar em termos das constantes físicas da natureza. Então, eu consegui criar um padrão que ele depende única e exclusivamente do comprimento. E se ele depende de comprimento, e comprimento é a grandeza que eu consigo determinar muito bem, graças aos métodos interferométricos, dessa forma eu consigo determinar o volume dessa esfera com uma precisão altíssima. Eu consigo determinar o volume dessa esfera, e a medição de massa não é um problema, porque a gente já viu isso na live do Leandro. Então, eu consigo criar um padrão de densidade que é altamente estável, porque o silício é um elemento que, a sua geometria, da forma como os átomos estão organizados, ele é bem estável. Ele acaba formando como se fosse diversos cubinhos. É como se fosse um Lego microscópico que a gente está tentando montar. A terceira imagem é a mesma que das duas primeiras? Sim. Simplesmente a gente acabou tentando fazer alguma coisa um pouco mais artística para poder tentar aparecer. O mais bonitinho nas apresentações. Então, eu estou apresentando para a gente a esfera de silício, que é o padrão nacional de densidade. Num primeiro momento, a gente observa ela sendo medida no sistema que a gente tem no Brasil. Na segunda imagem, a do meio, eu começo a observar um destaque dessa esfera, tentar observar ela em close. E na terceira esfera, eu observo como ela está sendo medida num sistema que não é do Brasil, que está sendo medido agora lá no Japão. No momento, essa esfera ela encontra-se no Japão e a gente está tentando fazer essa calibração do nosso padrão. Infelizmente, a gente não consegue determinar isso diretamente no Brasil, porque o Brasil ainda não tem essa padronização, esse sistema de padronização primária do comprimento implantado e oferecendo serviços. Isso é um projeto ainda que está em estudo no Brasil, mas lá no Japão isso já foi implantado e por isso eles estão fazendo essa verificação, essa calibração desse instrumento para a gente. E por isso a gente obteve essa foto gentilmente mandada pelo Dr. Wazeda para a gente poder tentar apresentar aqui nessa nossa apresentação. Então, tem um padrão que sozinho consegue me determinar qual é a densidade de um líquido. Porque uma vez que eu tenho esse sólido de volume e densidade determinadas, eu consigo determinar a densidade de qualquer líquido. Se eu quiser determinar a densidade de qualquer sólido, eu utilizo um líquido que eu já verifiquei utilizando essa minha esfera de silício, e agora eu já tenho a densidade dele, e eu utilizo para poder tentar fazer essa determinação da densidade do sólido. Repara que é um sistema interativo. Primeiro eu determino a densidade de um líquido, para depois determinar a densidade de um sólido. Dessa forma, a gente consegue tentar fazer medições de densidade de qualquer objeto. Lembrando que, quando eu utilizo líquidos, eu estou falando líquido basicamente, mas eu também posso fazer essa mesma ideia com gases. A única diferença é que eu preciso de sistemas fechados e controlados para que não possa vazar esse meu gás que eu esteja tentando trabalhar. Dessa forma, eu consigo fazer uma medição primária com a melhor incerteza possível e garantir que todos os valores de densidade do Brasil sejam controlados. A gente conseguiu descobrir que a gente consegue medir utilizando o padrão nacional de densidade de esfera de silício. A gente consegue medir densidades muito bem de sólidos e de líquidos. Mas será que isso funciona desse jeito? É bastante interessante porque existem alguns projetos de medição ao longo do mundo que são bem curiosos. E a gente fica até com vontade de tentar fazer nos laboratórios também, lá do IMEB. A gente conseguiu encontrar
esse que está disponível na internet, através desse link que está logo abaixo da imagem, que existem pesquisas sendo feitas em universidades pelo mundo afora, que eles começam a tentar fazer medições da densidade de seres humanos. Ué, mas por que isso é importante? Porque tem diversas aplicações. Primeiro, quando a gente começa a tentar trabalhar na área de nutricionistas, dietas são baseadas em função do organismo dos seres humanos. E cada ser humano é um organismo único. Quando você começa a tentar medir as propriedades de um ser humano, você consegue tentar criar, por exemplo, dietas personalizadas. Você consegue criar rotinas de exercícios físicos para preparadores físicos, que também são bem detalhados para poder dizer o que o corpo de um determinado ser humano precisa para um determinado desenvolvimento específico. Eu consigo, na medicina, tentar saber, por exemplo, densitometria óssea, para poder saber se, né, com essa técnica, eu posso tentar saber se um determinado ser humano ele vai ter algum problema ósseo, como uma osteoporose, ou ossos fracos, ou deficiência em cálcio, qualquer coisa do tipo, fazendo medições de densidade dos seres humanos. E se para a nossa velhice saudável isso é importante, pense, por exemplo, em atletas que controlam ao máximo o seu corpo, você tem um novo nicho, uma nova possibilidade de tentar controlar como está o desempenho dessas pessoas e levar o corpo humano a um outro estágio. E aí a gente falou sobre a metrologia de fluidos. E quando eu falo em metrologia de fluidos, o que será que eu estou falando? Bom, a gente começa com uma coisa bem simples, que é a metrologia. Já sabemos que metrologia é a ciência das medições e suas aplicações, como está definido no vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais em metrologia. E para não falar esse nome tão grande, a gente costuma chamar pelo nome carinhoso de... Bom, a gente aprendeu no BIM que a metodologia ela aborda todos os aspectos teóricos e práticos da medição. E a gente já sabe que no mundo todo a metrologia ela é dividida em três fragmentações, três partes, que para a gente simplificar as aplicações da metrologia, a saber, a metrologia industrial, a metrologia científica e a metrologia legal. Cada uma delas está relacionada com uma determinada parte das aplicações das medições. A metrologia industrial ela aponta para as medições da indústria, para as automações de sistemas, para o desenvolvimento desses sistemas. A metrologia científica relacionada com a padronização e a disseminação das unidades de medida. E a metrologia legal, ela é legal para quem cumpre a lei, mas ela acaba sendo uma dor de cabeça para todos aqueles que querem fazer atos corruptos ou que prejudiquem o consumidor, porque é exatamente a parte da metrologia que cuida para que as operações comerciais elas estejam sendo feitas da forma como devem ser, sem lesar nem o comprador, nem o consumidor, através de fiscalizações ou leis de metrologia. A metrologia científica, por sua vez, eu posso tentar dividir ela em três áreas do conhecimento. A metrologia física, que vai cuidar dos padrões físicos, a metrologia química, que, por sua vez, também vai cuidar dos padrões químicos, e a metrologia biológica, que é a novidade no mundo, que tem sido desenvolvida e está caminhando a largos passos, e vai tratar dos padrões biológicos. Quando a gente fala em metrologia de fluidos, eu estou trabalhando na interface entre a metrologia física e a metrologia química. Então, estou na metrologia físico-química, ali na fronteira entre as duas. E, basicamente, eu vou tentar trabalhar com sólidos e fluidos, porque a gente já viu que é um processo interativo. Eu posso medir o sólido para poder determinar a densidade de um fluido, e um fluido para determinar a densidade de um sólido. E quanto ao processo de medição, ele pode ser classificado como ou estático ou dinâmico. Quando a gente fala de grandezas estáticas, eu estou falando daquelas minhas medições do fluido parado, aquele que o mosquitinho da dengue adora. Mas quando eu estou falando de fluidos dinâmicos, eu estou falando daquelas medições como, por exemplo, quantidade de líquido que passa numa tubulação, vazão e por aí vai. A metrologia de fluidos que a gente vai tentar tratar aqui para ter algum tipo de delimitação no nosso escopo é a metrologia dos fluidos do regime estático. A gente, no laboratório de fluidos do Inmetro,
que eu acho que é uma maneira. Eu vou tentar apresentar um pouquinho o laboratório, para que, mesmo que a gente esteja um pouco distante, a gente conheça um pedacinho, um outro laboratório, um pouquinho mais de metrologia. O nosso laboratório ele vai trabalhar basicamente com algumas grandezas, a saber, a gente vai trabalhar com 4 grandezas. Eu coloquei algumas coisas para poder tentar é, simbolizar cada uma dessas grandezas. A primeira das grandezas que eu estou tentando falar é a densidade. E eu observo ali que aquilo ali é uma coluna com diferentes líquidos de diferentes densidades. E percebe que existe uma clara separação entre esses materiais. Isso não está relacionado com o peso deles, está relacionado com a densidade desses materiais. Desde criança, a gente observa que a tia Maracotinha, lá na 4ª série, diz para a gente que água e óleo não se misturam. Isso acontece porque esses líquidos então, eles têm densidades diferentes. Não existe só água e óleo com densidades diferentes, existem diversos materiais. Basicamente, cada material tem sua própria densidade. Pouquíssimos materiais a gente consegue, através de misturas, ter densidades similares. E dessa forma, eu acabo fazendo meio que um CSI para poder descobrir elementos químicos, simplesmente medindo a densidade desse elemento. É uma das maneiras da gente poder tentar quantificar. Por a gente poder tentar ter cada elemento com uma densidade bem definida, a densitometria é uma área, e está aqui representado. A segunda grandeza que eu venho representar, que também existe no laboratório de fluidos do metro, é a viscosidade. A viscosidade é a propriedade de resistência ao escoamento de quaisquer fluidos. Eu observo ali que tem, na foto que a gente acabou tirando, tem 5 béqueres com a mesma quantidade de óleo em cada um deles. E quando todos os béqueres são vertidos ao mesmo tempo, repara que, enquanto o primeiro becker está praticamente com todo o líquido vertido, o último becker ele virou e ele ainda não conseguiu cair o fluido. E ao meio do caminho a gente começa a observar diferentes viscosidades. Essa grandeza é fundamental, principalmente para mecânicos, porque para engenharia mecânica, porque se eu penso, por exemplo, num automóvel, o automóvel tem diferentes fluidos no seu interior e cada fluido precisa ter uma viscosidade específica para que o sistema funcione adequadamente. Quer seja, por exemplo, o fluido de freio, o óleo do motor, o próprio combustível, cada um deles precisa ter uma densidade específica. Por exemplo, quando eu penso no óleo de motor, ele precisa proteger, ou seja, não pode deixar exposto, por exemplo, um pistão de um meu motor. Ou seja, precisa ter um fluido que agarre ao redor dele. Já o combustível, não. Eu quero um fluido que ele passe. Se o meu combustível não chegar na câmara de explosão, eu não tenho como fazer o carro funcionar. Então, viscosidade é fundamental para a gente poder tentar ter os sistemas mecânicos bem dimensionados. Ou então, por exemplo, se eu quiser seguir para um outro extremo, eu posso pensar na indústria alimentícia. Uma das principais características de um bom mel é a viscosidade dele. E isso nem precisa de muita metrologia, não. Eu lembro, por exemplo, da minha avó, quando ela ia comprar mel na venda da esquina da casa dela. Primeira coisa que ela fazia era pegava todas as garrafas de mel, virava ao contrário para poder tentar ver o deslocamento de uma determinada bolha de ar que sempre ficava no topo da garrafa, no redor ao interior da garrafa de mel. Ela fazia isso para poder tentar, de certa forma, saber se o mel era muito viscoso ou pouco viscoso. Dessa forma, ela conseguia tentar fazer uma primeira avaliação metrológica da característica daquele fluido. O Nilmar até brincou agora, vovó metrologista. E talvez muita gente faça metrologia no dia a dia e não perceba que está fazendo essas medições. A próxima grandeza que eu estou tentando representar aqui, através dessas diversas vidrarias de laboratório, é a volumetria. O volume ele é fundamental nas nossas medidas. A gente, ao tempo todo, está fazendo medidas de volume. Quer seja, por exemplo, é aquele pote de 2 litros de sorvete que você está comendo agora, desesperadamente, enquanto está vendo essa live aqui, ou então aquela quantidade, aquele litro de leite que você comprou para poder fazer aquele bolo de comemoração do final dessa temporada do bate-papo metrológico. Sempre a gente está trabalhando com volume. Volume talvez seja a medida mais comercial e mais que aparece no comércio, é o volume. E até o volume do amendoim. Olha só, o povo está aqui brincando, que o pote reduziram para 1,5 litro e o preço não ajudou.
Olha só, ela já controlou o volume de certa forma. E o Elton está comendo amendoim, e se não está pensando no volume do amendoim, está pensando no volume dele. Então, porque deve estar de dieta dessa forma aqui. Brincadeiras à parte, a gente observa que o volume ele é altamente comercial. Então, a gente no laboratório mede muito o volume através das vidrarias de laboratório, que tem diferentes formatos, tem diferentes aplicações para a gente poder tentar, sempre que possível, utilizar a vidraria adequada para a finalidade correta. A gente também, no laboratório de fluidos de metro, a gente consegue fazer essa medição de volume de diferentes corpos, sólidos ou líquidos, vidrarias, que são essas medidas materializadas, ou o próprio objeto mesmo. Aqui abaixo tem mais uma medida que eu acho bastante interessante, até peguei, isso não é no laboratório. Isso é um vídeo do Iberê, e eu recomendo super o canal do Iberê, que ele apresenta para a gente diversas coisas de física e ele basicamente aqui ele fez um experimento que ele queria saber o seguinte: qual é a quantidade de gotas de água que uma moeda consegue suportar quando eu vou pingando de gota em gota acima dela? Qual o nome do canal do Iberê? Eu vou tentar lembrar aqui enquanto isso eu estou tentando falar. Bom, voltando ao que eu estava falando. E ele fez uma. Obrigado, Crescivando. Fugiu o nome na memória. No Manual do Mundo, obrigado, muito obrigado mesmo. No Manual do Mundo, ele apresentou, por exemplo, nesse vídeo que eu apresentei aqui, eu coloquei uma imagem, ele pegou uma moeda de 5 centavos e tentou verificar quantas gotas de água você consegue colocar sobre ela. A gente fica pensando, pingar gotinhas de água em cima de uma moeda não deve dar muitas gotas d'água até que eu consiga estourar essa minha bolha. No vídeo ele mostra para a gente uma forma muito legal que aquela moeda conseguiu suportar 42 gotas até que pudesse romper. E por que a moeda conseguiu suportar tantas gotas sobre ela? Isso foi basicamente graças a uma propriedade física chamada tensão superficial. O que é tensão superficial? Para a gente pensar em qualquer líquido, pensa no líquido como se fosse um Lego. Se eu pensar que as diversas moléculas do meu fluido elas vão se encaixando uma sobre a outra para poder tentar formar todo esse volume maior que a gente observa, sempre tem um peso que está sendo depositado e o peso da molécula de baixo está reagindo também com a molécula de cima. Quando chega na última camada, não existe para quem tentar fazer essa reação da força que está sendo feita entre esses mesmos bloquinhos de Lego. Então, na camada limite, existe uma força que fica separando os dois líquidos. Se você voltar para a imagem, nesse mesmo slide, aquela primeira que eu estava tentando falar sobre a densidade, na separação entre os dois líquidos, existe uma clara linha que divide os dois, e essa força que está fazendo essa separação, a gente chama de tensão superficial. Ela sempre acontece na diferença entre dois fluidos quaisquer. E repara que lindo, na imagem da fotinha que eu retirei do Manual do Mundo, existe uma interface entre dois fluidos, seja o fluido água, que está sobre a moeda, e seja o fluido ar, que ar também é um fluido, que está no exterior. Bom, seguindo. E dessa forma, essa pequena força que acontece na separação entre esses dois fluidos permite com que vá segurando cada vez mais gotinhas de água. Parece besteira, mas isso tem algumas aplicações, como, por exemplo, na mecânica, o formato da gota que a gente tem, toda gota tem um formato. Umas são mais gordinhas, outras são mais fininhas. O formato da gota está relacionado com a tensão superficial do líquido, ou seja, a capacidade que aquele líquido tem de armazenar dentro dele mais gotinhas ou menos gotinhas antes que a gota exploda. Uma outra aplicação que a gente também tem na indústria automotiva, a gente utiliza muito isso para poder tentar regular a quantidade de combustível injetado num determinado motor. Na indústria de fármacos, por exemplo, muitas das vezes a gente, quando vai no médico, no oftalmologista, por exemplo, ele receita para a gente, não sou médico não, mas 90% das vezes que eu precisei no oftalmologista, ele falou, pinga tantas gotas de um determinado colírio. E uma gota pode parecer que não é uma medida muito certinha,
mas pelo material ter sempre uma mesma tensão superficial, ele, de certa forma, dá um valor aproximado. Não é metrologicamente altamente precisa a medida dele, mas é aquela medida que é tão certa quanto 2 xícaras de açúcar numa receita que você faz. Essa medida, ela pode parecer pouco para no dia a dia, pode parecer que ela não tem muita importância, mas na indústria de detergentes também ela é bastante importante e ela impacta todas as outras medidas que a gente viu com algumas correções necessárias, quer seja na medida de viscosidade, de volume ou de densidade, dependendo do item que a gente está tentando medir. A Nilmara acabou falando também que remédio para criança também, na sua grande maioria, são em gotas. Até lembrei aqui do Zé Gotinha, que é o grande símbolo da vacinação infantil. Então, sempre a gente acaba pensando nessa indústria, acaba pensando muito também em gotas. A gente acaba quantificando através dessa forma. E a grandeza que vai determinar o tamanho do Zé Gotinha é a tensão superficial, que a gente também consegue medir lá. E, por fim, apesar de não ser uma medida direta do laboratório de fluidos, a gente precisa tentar passar que a metrologia de fluidos, no laboratório de metrologia de fluidos do metro, a gente não trabalha com essa grandeza. Existe um laboratório específico para trabalhar a grandeza massa. Mas quando a gente fala de metrologia de fluidos, a gente está falando de massa também. Ué, mas por que será que ele está falando disso? E aí o bonequinho está fazendo uma pergunta para a gente. Você sabe dizer qual foi a primeira definição do padrão físico universal de massa? E agora, nesse momento, eu quero saber a sua opinião. Por isso, a Nilmara vai abrir a próxima enquete que a gente tem aqui no sistema para que vocês possam tentar responder aqui. Então, vai ser uma pergunta facílima para vocês. Eu tenho certeza que muita gente vai acabar acertando. Então, a pergunta era: você sabe dizer qual foi a primeira definição do padrão físico universal de massa? Vamos primeiro tentar observar a pergunta. Foi colocado, então, em algum momento que a gente está observando aqui, como a definição da unidade de massa pelo sistema internacional? Não. Então, muito bem, a maioria das pessoas não acabou caindo na pegadinha de que a gente não está falando do protótipo internacional do quilograma. A gente está falando da definição de massa. A definição de massa acontece antes da definição do sistema internacional. E aí o Elton deu a dica ali para gente de que a definição estava relacionada com um determinado volume de água. Eu vou ler as alternativas e depois a gente relaciona cada uma delas. A alternativa A fala que é 1 decímetro cúbico de água a temperatura de 4 graus Celsius. A segunda alternativa fala a massa de uma determinada quantidade muito grande de átomos de ouro 197. Vou comentar sobre essa segunda alternativa. Essa definição foi uma das definições propostas para o projeto de redefinição do quilograma. Só que ela não teve muita aderência, então muita gente acabou esquecendo dela no meio do caminho. A terceira definição, ela é a massa do protótipo internacional do quilograma, que é um cilindro equilátero de dimensões 39 milímetros, fabricado a partir de uma liga de 10% de platina, de 90% de platina e 10% de irídio, e que tem massa específica igual a 21.500 kg por metro cúbico. Essa é a definição da unidade de massa do sistema internacional, que é bem mais recente do que a primeira definição que a gente teve de massa, como um padrão físico universal. Na letra D, a gente diz que a massa em repouso de 5,18 vezes 10 a 25 átomos de carbono 12 livres em seu estado fundamental. Essa era uma outra definição que estava na corrida pela redefinição do quilograma. A grande vantagem dessa definição é que a ideia do carbono 12 estava muito relacionada com a definição do próprio mol. Só que o mol não teve muito seu peso nessa corrida. Era um átomozinho muito leve. E por isso essa definição foi esquecida no meio do caminho. Vale lembrar que a gente lembra muito dessas definições na padronização de massa, da esfera de silício e da balança de Watt. Só que eu acabei de apresentar outras duas e também tinha uma quinta corrente que estava correndo na disputa, que era da levitação magnética, que tinha uma determinada quantidade de fluxo magnético que passava por uma bobina que conseguia equilibrar o protótipo internacional do quilograma. Isso também seria uma definição de massa. Optamos pela definição que correlaciona potências lá da balança de Watt. Então fica aí mais um conhecimento, mais uma curiosidade para vocês. E a última definição traz
que é um decímetro cúbico de água em seu ponto de congelamento. O Elton falou na live dele que a gente começou pensando exatamente como um decímetro cúbico de água no ponto de congelamento. Só que como congela, a gente já sabe que na física existe um fenômeno, uma anomalia da densidade da água, que em 4 graus Celsius ela tem seu ponto de densidade máxima. Essa definição foi trocada de ponto de congelamento, 0 graus Celsius, para 4 graus Celsius. Mas inicialmente foi um decímetro cúbico de água em seu ponto de congelamento. Bom, por que eu estou trazendo tanta ênfase para essa definição? Se a gente for pensar, nesse momento da história, a gente ainda não tem sistema internacional. Na live do Crescivando, a gente começou a ver muito um histórico sobre o sistema internacional. E nesse histórico do sistema internacional, a gente abordou que, antes mesmo desse sistema ser montado e ficar muito bem organizado, a gente tinha outros sistemas de medida que funcionavam. A saber, por exemplo, os sistemas CGS e MKS eram os que mais estavam em vigência na época. E para poder tentar trazer uma explicação de como é que a gente migrou desse sistema para um sistema internacional, a gente comentou que a gente estava tentando trabalhar com um sistema prático de unidades. Na Convenção Geral de Pesos e Medidas de 48, na Resolução número 6, a gente tem claramente sendo apresentado esse tema que a gente começou a tentar trabalhar um sistema prático de medidas. Esse sistema prático definiu que a gente ia trabalhar com o metro, o quilograma e o segundo. E a gente ia abolir o sistema CGS, que trabalhava com as grandezas de base. Centímetro, grama e segundo. E por que isso foi modificado? O Leandro falou muito também, o Leandro e o Elton falaram muito na semana passada, que isso teve grande parte por causa dos comerciantes que caminhavam com alguns padrões e precisavam ter os padrões de feudo a feudo, cidade a cidade, e caminhar com eles ao tentar fazer essas transações. O mundo não era tão globalizado, não existia indústria 4.0 ainda. Então, eles precisavam carregar uma quantidade muito grande de padrões. E trazer padrões muito pequenininhos complicava as transações comerciais. Dessa forma, precisamos tentar trabalhar com alguns padrões maiores. Em vez do centímetro, o metro. Em vez do grama, o quilograma. E o segundo se manteve, porque a gente não precisa carregar o segundo para muitos locais. E quando a gente observa que a gente fez uma definição de uma escolha pela as unidades fundamentais do sistema serem metro, quilograma e segundo, reparem que muita gente comenta no sistema internacional já montado que a unidade de base deveria ser o coulomb e não o ampere. E da mesma forma, uma curiosidade que muita gente não debate é que a gente também poderia trabalhar que uma das grandezas de base do sistema internacional poderia ser muito bem o decímetro e não o quilograma. De certa forma, isso não teve muito peso, porque ele tem um relacionamento muito intrínseco com a unidade de comprimento, o metro. Mas, de certa forma, eu determino um determinado volúmetro, o decímetro cúbico, não o decímetro linear. O decímetro cúbico, ele basicamente definiu a quantidade. Se eu definisse um determinado volume e a determinada substância, eu tinha a minha unidade de massa. Então, a unidade de massa, de certa forma, derivou da unidade de volume. O nosso sistema, se a gente for observar as definições desse I, existe um relacionamento entre quase todas as grandezas, onde que quase tudo depende do segundo ou do metro. Na época, pensou-se nessa definição porque a primeira ideia de um sistema internacional de unidades veio da Academia Real de Ciências da França, que juntou dois cientistas, Merchan e Delambre, e mandou cada um deles partirem para um lado do meridiano que eles estavam em cima, que estavam sobre Paris, uma vez que a gente falava da Academia Real de Ciências da França, enquanto Delambre foi medir a parte do meridiano superior, que ficava compreendido entre Rodez e Dunkerque, Merchan desceu até Barcelona para poder medir o tamanho daquele arco terrestre. Dessa forma, eles conseguiram medir aquela parte do meridiano, medir aquele quarto do meridiano, e dessa forma veio a definição que o Elton na semana passada trouxe na ponta da língua, que o metro era a 10ª parte de um quarto do meridiano terrestre, meridiano esse que passava sobre Paris. Uma vez definido o metro, definimos que um decímetro cúbico de água, nessa época, agora sim, já a temperatura de 4 graus Celsius, equivalia a 1 quilograma.
Então, todas as definições estavam relacionadas com a medida de comprimento. Da sua vez, a medida de massa estava rastreada à medida de comprimento, mas numa dimensão em 3 dimensões, o volume. Então, o volume poderia ser também muito bem uma das grandezas de base do sistema internacional. Viu que interessante? A gente já percebeu que, basicamente, a ideia de um sistema internacional é uma escolha. E essa escolha depende muito dos fatores comerciais e cientistas da época que tenderam por um determinado caminho ou não por outro. E como a gente já viu, quem provê a confiabilidade metrológica dessas medidas? Todo país que tem uma indústria que quer se desenvolver precisa ter um laboratório nacional de metrologia. O documento das diretrizes estratégicas para a metrologia brasileira, que é emitido de 4 em 4 anos, no ciclo de 2015, quando ele foi emitido em 2015, eu não lembro se era o início ou o final, mas eu sei que continha o ano de 2015. Aí a gente pode tentar buscar depois essa resolução do CONMETRO, Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Então, essa resolução do CONMETRO, dessas diretrizes estratégicas, no ano de 2015 trazia informação para a gente que 4% do produto interno bruto de qualquer país industrializado dependia da metrologia. 4% do PIB de um país é muita coisa. Então, dessa forma, a metrologia é estratégica e fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação. No Brasil, o Laboratório Nacional de Metrologia é o Inmetro. E o Inmetro tem diversas separações, divisões. Quem cuida da parte de metrologia de fluidos no Inmetro é o Laboratório de Fluidos do LaFlu, que eu estou apresentando para vocês ali o símbolozinho para a gente identificar. Onde fica o Laboratório de Fluidos do Inmetro? Ele fica em Xerém, no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ele fica no prédio 3 do Inmetro, que eu estou trazendo aí uma foto desse prédio. Basicamente, a gente tem 4 laboratórios específicos para poder tentar cuidar dessas 5 atividades. A gente já falou sobre 4 grandezas: densidade, volume, tensão superficial e viscosidade. E a quinta atividade que a gente trabalha é a produção e disponibilização de materiais de referência certificados dessas grandezas, que são basicamente a gente produz e disponibiliza para outros laboratórios do Brasil inteiro soluções que foram medidas e têm a sua incerteza determinada para que as pessoas possam tentar reproduzir essas medidas e assim espalhar a confiabilidade metrológica pelo país, quer seja no laboratório, quer seja também numa fiscalização. E agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho desse laboratório, com algumas fotos de lá. A gente começou falando sobre densidade, então eu vou apresentar para vocês alguns recortes do laboratório de densidade. Nessas 2 fotos que a gente consegue ver logo aqui abaixo, a gente está vendo os sistemas primários de medição de densidade. Na primeira foto, você observa 2 sistemas de pesagem hidrostática. O que é o sistema de pesagem hidrostática? É o sistema hoje mais avançado que a gente tem para poder trabalhar, fazer aquela medição que o Arquimedes começou fazendo uma banheira. A diferença é que hoje a gente utiliza alguns banhos termostáticos para controlar a temperatura e balanças de altíssima precisão para poder tentar fazer essas medidas. Por que a gente tem diversas pesagens hidrostáticas? Porque quanto a gente mais mexe num sistema, mais a gente acaba afetando, deslocando. Então, quanto menos é utilizado, maior a confiabilidade daquele teu sistema. É que nem aquela história dos segredos. Muita gente costuma tentar, quando criança, utilizar a ideia da cápsula do tempo. Se você escreveu um segredo, colocou numa cápsula do tempo e escondeu aquela cápsula do tempo lá, e só você e uma outra pessoa conhecem aquele segredo, a chance de você poder manter esse segredo é bem alta. Mas se alguém foi lá, abriu a cápsula do tempo e começou a passar aquela cápsula para diversas pessoas, não utilizou aquela cápsula do tempo, então a informação ela acaba sendo muito mais confiável. Sistemas utilizados com uma frequência menor acabam fornecendo uma maior confiança para os seus resultados. Você observa na primeira foto 2 sistemas, um do lado do outro. O primeiro sistema, que tem o destaque na segunda foto, você começa a observar que ele é o exclusivo dedicado para poder fazer as medições com a esfera de silício padrão nacional de densidade. Na terceira foto, a que fica mais acima, a gente começa a tentar ver um sistema alternativo. A gente faz a determinação da densidade que a gente utiliza para poder fazer a calibração da densidade em densímetros de vidro. O que são densímetros de vidro? Todo mundo
já passou num posto de gasolina e observou que do lado das bombas medidoras de combustível líquido existe um vidrinho que acaba caindo diversas vezes o líquido que você está comprando na bomba de combustível. Ele acaba caindo ali e aquele líquido fica boiando. E aí tem uma indicação, eu acho incrível que muita gente não consegue ler aquilo, então não tem muita utilidade prática, vou ser bem sincero para vocês. Ninguém para poder tentar ficar olhando para aprender como é que se lê um densímetro. Mas o básico que a gente precisa entender é que é um determinado corpo, uma boia, que se a haste dela afundar demais ou ficar muito para cima, isso significa dizer que o objeto tem a densidade alterada. Então, uma maneira da gente ter um filtro passa ou não passa, para poder saber se o combustível foi adulterado ou não. Tem muitos, em todos os postos de combustíveis, a gente observa esse nosso equipamento, o densímetro de vidro. E ele é calibrado através do método Kunkov, através desse sistema que a gente vê na terceira foto. Vamos apresentar outras duas grandezas que a gente mede no LaFlu, que a grandeza a gente já viu, o volume, a gente faz calibração de vidrarias de laboratório em medidas de capacidade volumétrica de até 20 litros. Porque até 20 litros, a gente até consegue fazer mais de 20 litros. A gente consegue até medir em metro até 500 litros. Só que acaba passando essa parte de acima de 20 litros para um outro laboratório, porque a demanda é menor. E por que 20 litros é o que mais se utiliza? Na segunda foto, lá no topo, logo abaixo da logomarca do LaFlu, você consegue observar essas medidas de capacidade volumétrica, que elas são muito utilizadas na fiscalização para poder tentar saber se são feitas, se está tendo algum tipo de fraude metrológica. Por exemplo, nas verificações das bombas medidoras de combustível líquido, se pega uma medida, essa maior de todas, a que está logo abaixo na escadinha, que ela tem um valor de 20 litros, e pede-se para o frentista colocar 20 litros no interior dela. E ao longo do pescoço dela, você tem uma escala um pouquinho mais acurada, um pouco mais precisa, para você poder tentar indicar se houve fraude na indicação, se ele colocou 20 litros mesmo, conforme indica a bomba medidora de combustível líquido, ou não. Então, 20 litros é uma medida superior, o limite superior brasileiro, para poder tentar fazer o controle nessas medidas de combustíveis líquidos. Em outras medidas também isso acontece muito. Talvez agora a gente entregue em idade. No passado, vendia-se muito leite por garrafa. E a gente sabe que acontecia na época muita diluição desse leite conforme ele ia passando do produtor para os revendedores. Uma das formas de a gente tentar medir o volume para poder saber se houve alteração era utilizando também essas medidas padrão. Ela lembra um pouco no formato uma leiteira. Isso, uma leiteira daquelas buscas de fazenda. Então, elas também eram muito utilizadas pela indústria do leite. Por isso que o formato se manteve e assim é utilizado. Ou as vidrarias de quem entra no laboratório está acostumado, como, por exemplo, na foto ao lado, a gente observa que a gente tem ali balões volumétricos, piquenômetros e outras vidrarias mais. E são vidrarias mais delicadas que, basicamente, elas contêm no interior dela, ou numa determinada marca específica, um volume específico a contabilizar, que é utilizado nas operações de laboratório em todo o Brasil. Abaixo, a gente tem os sistemas primários de medição de tensão superficial. E para medir tensão superficial, basicamente, a gente utiliza 3 sistemas. E eu falei para vocês que o formato das gotinhas que a gente consegue criar depende da tensão superficial. Do outro lado, a gente consegue observar um sistema de medição da tensão superficial que ele basicamente fotografa essa gota e pelo formato da gota ele vai buscar numa biblioteca a tensão superficial correspondente. A gente consegue tentar, que está destacado em azul, no sistema a gente tem um método que a gente utiliza 2 variações, da placa ou do anel. Onde a gente, por exemplo, para simplificar na nossa explicação, vou pensar num anel. Eu coloco um determinado anel muito fininho, feito também da mesma liga que a gente tem o protótipo internacional do programa, 90% de platina, 10% de irídio, e eu observo a força que eu preciso fazer para poder tirar esse anel do interior do líquido. Quando eu vou puxando ele de uma forma muito sutil. Dessa forma, eu consigo tentar fazer a medição dessa minha força na interface do líquido, e essa força é a tensão superficial. Esses são os 2 métodos, 3 variações que a gente tem para poder medir a tensão superficial no Brasil como métodos primários. E, por fim, a gente tem a grandeza viscosidade.
que ela é medida no Brasil, basicamente, o Laboratório Nacional e todos os laboratórios do mundo tentam fazer essa medição de são fluidos não newtonianos, que eles têm algumas propriedades físicas interessantes, utilizando viscosímetros capilares. Nesses equipamentos que você consegue ver na figura, os viscosímetros capilares, eu controlo a quantidade de volume que passa num determinado local, e na figurinha onde você consegue observar o fluido, eu vou observar que existem duas linhas. Você tem uma linha superior e uma linha inferior. E basicamente a gente conta o tempo de passagem dessa gotinha que está caindo aqui no alto, a gente conta o tempo de passagem dessa gotinha entre duas marcas. Existe uma relação entre a geometria do instrumento e o tempo de queda que determina para a gente a viscosidade. Dessa forma, a gente consegue fazer essa medição de viscosidade muito bem. Enfim, a gente apresenta as linhas de pesquisa que o laboratório de fluidos também executa. Basicamente, a gente tem pesquisas sendo executadas nas linhas de viscosidade e de densidade. Na área de viscosidade, tem sido produzido, nas linhas de pesquisa de materiais de referência, a gente tem 48 unidades prontas para comercialização de material de referência de viscosidade com uma viscosidade de 3 milímetros ao quadrado por segundo. E tem 90 unidades que já estão em desenvolvimento e só não foram disponibilizadas ao mercado simplesmente porque aconteceu a pandemia, né? Sobre fluidos de viscosidade 6 milímetros ao quadrado por segundo e 60 milímetros ao quadrado por segundo. Eu não preciso ser um especialista em viscosidade para poder tentar saber que eu estou abrangendo uma faixa bem grande de viscosidade, que vai de 3 a 60 milímetros quadrados por segundo, para poder a gente garantir que todo mundo meça adequadamente em todas as faixas, em todo o Brasil. Dessa forma, estender a confiabilidade metrológica. Na parte de densidade, a gente também tem materiais de referência sendo produzidos. A gente já conseguiu produzir kits, 30 unidades de kits, cada kit com 5 fluidos diferentes, para poder tentar fazer a medição de densidade no Brasil todo, contendo os fluidos de dodecano, óleo mineral, água bidestilada, álcool anidro e álcool hidratado, para poder tentar ser utilizado na fiscalização ao longo de todas as bombas medidoras de combustível líquido do Brasil. Também são feitos estudos, além dos de MRC, do coeficiente da variação de viscosidade de líquidos, da influência de temperatura e pressão em líquidos de trabalho e do comportamento da densidade de líquidos de trabalho. Porque quanto mais a gente entende os líquidos que a gente utiliza, menos fontes de incerteza a gente tem relacionadas nos nossos processos. E agora a gente tem 3 perguntas que estão sendo apresentadas para vocês. 5 pessoas responderam que não, nenhuma respondeu que sim, e aqui tem as respostas escritas por extenso. Um respondeu peso exato, o outro respondeu propriedade de um corpo relacionado pela vazão da massa pelo volume do corpo, é o quociente entre a massa e o volume, possui uma definição mais próxima da substância, acredito que a massa específica seja constante dependendo dos elementos envolvidos no material, e a densidade varia de acordo com a forma característica microestrutural. Que todo mundo aprendeu o que é massa específica. Mas muita gente diz que massa específica e densidade não são a mesma coisa. Uma confusão comum entre os dois termos, porque durante muito tempo, eu não sei se no mar é assim, a gente até estava conversando sobre isso antes de começar a live, e eu também dou aula da parte de fluidos, e muitas das vezes a gente acabava ficando muito acostumado a tentar perder algumas aulas falando sobre massa específica e densidade não são a mesma coisa. Ou até ela lembrou aqui com a gente que quilograma se escreve com QU, não com K. E aí passa o tempo, o que acontece? A gente aprende que tanto faz. Aí eu não sei vocês, eu que sou técnico em metrologia, quando a gente lembra, por exemplo, quem me ensinava essa história do QU e do K era o Elton. Aí se o Elton tivesse me tirado algum ponto daquilo, a gente começa a pensar assim, Elton, 20 anos depois, me dê aquele ponto que você me tomou, porque agora tanto faz. Bom, não funciona assim. Mas é bastante interessante que, se a gente for pegar algumas normas específicas, nos ensinam a falar unidades. A BNT 80.000, parte 1, no item 3.5, na versão de 2011, que é a última versão, a válida, ela define que massa específica é uma grandeza definida como quociente entre a massa e o volume sendo o comprimento elevado ao cubo. Mas essa mesma norma, na parte 4, de 2007, são normas que foram praticamente esquecidas pela população. Define a relação entre a massa e o volume como massa específica, densidade de massa ou densidade. Então, por que eu estou tratando isso? Porque é comum a gente tentar achar que não são a mesma coisa
por causa do termo densidade relativa. Mas, na realidade, massa específica e densidade são sinônimos, sim. Na Wikipedia, quando você começa a pesquisar densidade, tem um artigo que foi, de certa forma, comentado, e logo depois abriram uma página de discussão. E na página de discussão, todo mundo começou a dar seus pitacos e começou a tentar questionar, e os questionamentos das pessoas viram uma briga que está numa página pública da Wikipedia sobre esse conceito. Na realidade, eles são sinônimos, sim. A diferença acontece porque existe um conceito chamado densidade relativa, que não tem unidade de medida, porque ela relaciona a densidade de um fluido com a densidade de um fluido de referência. Muitas das vezes, a gente utiliza, em química, essa densidade de referência como a densidade da água, porque ela possui valor unitário. O que acontece? A densidade relativa com relação à água de muitos fluidos, de todos os fluidos, na realidade, é exatamente a densidade do fluido, quando a gente fala densidade, não densidade relativa. Então, fica essa curiosidade. A gente costuma tentar falar muito sobre a diferença desses termos, só que massa específica e densidade, segundo essa norma, são sinônimos, sim. Essa norma ela está em revisão internacional. Eu estou colocando a versão ABNT, mas ela tem um correspondente do ISO. E, internacionalmente, parece que agora nessa revisão que está acontecendo, e já foi publicada, é que se deram conta que definimos em norma que são sinônimos, sim. E fica aí a curiosidade para a gente poder tentar entender sobre essa grandeza. Então, densidade e massa específica são sinônimos. Densidade relativa, não, porque ela sim é dimensional. Mas todas elas têm a definição que vocês belíssimamente nos apresentaram. Fica curiosidade metrológica também. E agora, a gente vai entrar no bloco de curiosidades. E eu vou apresentar algumas curiosidades relacionadas às grandezas de fluidos. A primeira é o relacionamento que tem entre a metrologia de fluidos e a temperatura, para poder fazer o link também com a live do Klaus, né, que foi fantástica. Bom, existe um tipo especial de termômetro que, em teoria, segundo os artigos clássicos de termodinâmica, seria o termômetro mais preciso que a gente consegue obter, que é o termômetro de gás a volume constante. Esse equipamento, o termômetro de gás a volume constante, que está aqui, eu destaquei no primeiro quadradinho, o termômetro de gás a volume constante, basicamente, ele relaciona a altura de uma determinada coluna de um fluido com um gás que está encerrado num determinado recipiente. Por causa das leis clássicas da termodinâmica, do PV igual a nRT, a gente consegue relacionar a condição da altura da coluna, que tem um relacionamento com a pressão também local, e o volume do gás que tem encerrado ali dentro. Se o volume do gás estiver muito bem determinado, se aquele volume interno que tem aquele gás for muito bem determinado, e se a pressão atmosférica também eu consigo controlar, ou pelo menos medir, eu consigo obter, através daquela equação clássica, conhecido gás, conhecido volume interno e conhecida a pressão atmosférica, eu consigo determinar com uma precisão absurda a temperatura. Muitos dos fabricantes de termômetros no passado, principalmente os termômetros fiorentinos, que eram considerados os melhores termômetros do século XVIII e do século XIX, os fabricantes de termômetros daquela época eram praticamente artesãos, eles utilizavam como referência esse sistema, sendo que temos a padronização dessa grandeza temperatura também sendo possível através da medida de volume. Apareceu um quadradinho aqui na frente, e aí eu coloquei aqui porque às vezes a gente não consegue relacionar isso da figurinha clássica que tem sido divulgada do novo SI, que está no meio da tela para a gente. E aí a gente observa que existe ao redor as constantes fundamentais da natureza, cada uma delas apontando para uma grandeza de base do sistema internacional que a gente conhece como o antigo SI. E no interior, começa a observar algumas setinhas mostrando o relacionamento entre essas grandezas. Por exemplo, o segundo não tem nenhum relacionamento que chega até ele, porque o segundo consegue ser definido unicamente em função da frequência de um determinado átomo. Então, ela não precisava de ninguém. Já o metro depende do segundo. Por quê? Ela depende da velocidade da luz no vácuo. Velocidade depende de comprimento e depende de tempo. Então, existe um relacionamento entre essas grandezas. Interessante a gente observar que na grandeza
temperatura termodinâmica, cuja ele está simbolizado pela unidade K maiúsculo Kelvin, você observa que 3 setas chegam entram para poder mostrar algum determinado relacionamento, a saber, o quilograma, o metro e o segundo. O quilograma e o segundo estão relacionados exatamente por causa da densidade desse gás nesse sistema de medição do termômetro de gás a volume constante. Dessa forma você consegue padronizar a temperatura dependendo também da densidade. Então, a gente percebe que a metrologia de fluidos está intimamente relacionada também às definições de temperatura. E, do outro lado, a gente consegue observar o mesmo equipamento que eu só coloquei em 2 destaques aqui. Eu achei ele fantástico, que um colega meu do laboratório, ele acabou encontrando e ele trouxe para a gente, que ele é o chamado termômetro de Galileu. Galileu foi um cara que praticamente ele estudou muito a parte de temperatura. Tanto é que ele é considerado o pai do termômetro, porque ele criou um instrumento precursor do termômetro, que é o chamado termoscópio. Mas, anos depois, os estudos dele possibilitaram a criação também desse equipamento. Basicamente, ele tem uma coluna de vidro com um líquido e diversas outras pequenas bolinhas que vocês percebem que são coloridas, e no interior de cada bolinha tem um líquido. Cada líquido tem uma densidade distinta. E pendurado nessas bolinhas nesse modelo comercial, tem ali uma plaquinha metálica indicando 18, 19, 20 e por aí vai. Conforme ele é um instrumento, mentira, não mede de 18 a 19. Ele vai medindo de 2 em 2 graus Celsius. 18, 20, 22, 24. E aí você determina a temperatura da seguinte forma. Como a temperatura influencia no volume dos corpos, por causa de efeitos de dilatação, a temperatura influencia a densidade dos corpos. Então, dessa forma, conforme vai mudando a temperatura, vai mudando a densidade do líquido. Se muda a densidade do líquido, as bolinhas que têm ali densidades diferentes no interior, elas vão poder ficar ora mais para cima, ora mais para baixo, porque a gente aprendeu que quem tem a menor densidade sempre ocupa a posição superior dentro de um líquido. Então, essa variação de temperatura indica para a gente a temperatura. Se eu observar, nesse momento aqui, essa foto que eu tirei, a bolinha de baixo ela tem a plaquinha que está escrito 18 graus Celsius. Não dá para enxergar na foto, então peço que acreditem. E na bolinha de cima, tem a plaquinha que está pendurada, é a de 20 graus Celsius. Eu não consigo, com esse equipamento, uma precisão muito elevada, mas como eu sei que a bolinha 18 está embaixo e a 20 está em cima, eu consigo garantir que o laboratório onde estava esse equipamento, ele está em alguma temperatura compreendida no intervalo aberto em 18 e fechado em 20, o que era exatamente o que eu tinha quando eu confiro com um termômetro de líquido individual digital nesse laboratório. Essa bolinha... beleza. É essa bolinha. A de baixo tem um valor de 18. A de cima tem um valor de 20. Então, isso significa dizer que esse fluido que está aqui, ele está numa temperatura compreendida entre 18 e 20 graus Celsius, o que era a realidade. É muito legal porque Galileu, lá no passado, antes mesmo dessas definições, já estava apresentando para a gente esses avanços tecnológicos na medição de temperatura. Uma outra curiosidade que a gente tem na metrologia de fluidos são os relógios de tempo fluido. O que são os relógios de tempo fluido? Eu acho bastante interessante, eu acho muito fofinhos eles. Eu coloquei aqui para vocês 2 modelos que eu comprei, e é uma coisa que eu acho muito fofa. Quase em toda feira tipo de artesanato você consegue observar esse tipo de coisa. São alguns pequenos cronômetros, e eles têm na caixa deles um tempo fixo, um determinado fluido no interior dele, e quando você pega, agita ou gira, eles começam a tentar trocar a posição deles, porque sempre, como eu disse, o fluido mais viscoso, mais denso, ele sempre vai para a posição inferior. Essa é mais uma aplicação. A gente também pode relacionar a densidade com o tempo nessas operações de deslocamento de fluidos entre um lado e o outro. Nessa operação, a gente observa que a gente está fazendo uma comparação entre o protótipo internacional
que a gente já sabe que é um cilindro equilátero de 39 milímetros, de 90% de platina com 10% de irídio, com, vou observar aqui do outro lado, um cilindro equilátero, não sei as dimensões, de aço inoxidável. Repara que entre os dois, claramente existe uma diferença de tamanho. Isso porque os dois têm 1 kg. Só que o protótipo internacional do quilograma é feito de uma liga com densidade 21.500. Por sua vez, os pesos de aço inoxidável austenítico, possuem uma massa específica de 8.000 kg por metro cúbico. Essa diferença de densidades entre eles, ou massa específica, provoca uma diferença na força de empuxo. E se você não acredita, ou não é prático a gente tentar fazer essa comparação entre as medições executadas entre esses dois equipamentos, uma vez onde que vai ser raríssimo que a gente consiga fazer, como um brasileiro comum, uma medição com um protótipo internacional do quilograma, a gente pode tentar fazer uma variação do ambiente de medição. Imagine, por exemplo, que eu tenho dois objetos que eu estou querendo tentar medir a massa. Um é um peso padrão de aço inox de 100 gramas. O outro, eu tenho um recipiente contendo, por exemplo, água, que eu também tenho 100 gramas de água. Quando eu peso essas duas quantidades, a massa específica do aço inox, a gente já viu que é 8.000 kg por metro cúbico, enquanto da água, 1.000 kg por metro cúbico. Isso significa que a gente vai ter volumes diferentes entre esses objetos. Isso é fundamental para a gente poder tentar relacionar. Porque todo mundo, quando criança, já ouviu, se não ouviu, vou ouvir agora pela primeira vez, aquela seguinte pergunta que todo mundo fica pensando quando é criança e não aceita num primeiro momento. O que pesa mais? 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Basicamente, se eu tenho 1 kg dos dois materiais, eles têm o mesmo peso. Só que uma vez eu tenho 1 kg de chumbo, uma bolinha pequena, e algodão, eu tenho uma quantidade muito grande. Dessa forma, essa diferença que tem entre os volumes e as densidades deles vão impactar na minha medição. Eu coloquei aqui que, dessa forma, se eu pegasse 100 gramas de aço inox, eu teria um volume de 12,5 centímetros cúbicos. Água, pela sua densidade, eu teria um volume de 100 centímetros cúbicos. Se eu fosse calcular o efeito de empuxo sobre cada um desses dois elementos, basta multiplicar o efeito, a gente já viu que é o volume deslocado pela densidade do fluido que a gente está medindo, pela gravidade. Como a gravidade sempre vai ser o mesmo valor, e a gente mede massa em unidades de massa, e não em unidades de força, a gente vai desconsiderar os efeitos. Quando eu coloco, então, esses dois objetos sendo pesados no ar, por exemplo, quando a gente tem as condições de laboratório de pressão normal aqui, 1012,25, temperatura 20 graus Celsius, umidade relativa do ar 55%, então, a gente consegue ter um ar com uma densidade de 1,2 kg por metro cúbico. Multiplicando essa densidade pelo volume, a gente observa que nos pesos de aço inox, eu tenho um efeito de empuxo de 15 miligramas, enquanto na água eu tenho 120 miligramas. Por sua vez, quando eu vou medir essa massa no vácuo, ou seja, sem o ar, eu observo que existe uma diferença de 105 gramas. 105? 105 gramas entre as duas indicações de massa. 105 gramas em 100 gramas. Se eu medir isso para quantidades maiores, eu vou ter esse erro crescendo de uma forma linear. Repara que é uma coisa muito simples, mas que faz uma diferença muito grande. Como diversos locais do mundo estão em temperaturas diferentes, em pressões distintas, essa densidade do ar também altera. Então, em transações comerciais entre países, esse efeito de empuxo pode relacionar uma quantidade de perda ou ganho de dinheiro muito elevada. Então, as correções de empuxo são fundamentais. Gente, eu já falei demais. Eu agradeço muitíssimo pela atenção dos senhores. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, porque nesse momento eu tenho que agradecer de coração por vocês. Muito obrigado, Nilmara, pela oportunidade de estar falando com vocês. Muito legal, foi muito didático. E aí é muito bom, sabe? Adorei muito, foi muito, muito bom todo esse momento, gente. Agradecer a todo mundo, a participação de todo mundo. Tanto o pessoal que participou dos outros eventos também como palestrante, o pessoal que participou aqui assistindo a gente também, cooperando. Foi muito bom esse momento. Valeu cada segundo, sabe?
esforço que a gente precisou fazer para poder chegar até aqui valeu muito. E a gente espera que, assim como eu tenha gostado, a galera tenha gostado também, né? E foi muito bacana. Só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada, gente. Sim, só quero dizer que foi muito boa a palestra, aprendi muito, estava aqui anotando as coisas. E quero mostrar um negócio, meu protótipo do quilograma. Que fofo! Muito bonito. É tamanho real, viu? Tem 39 milímetros. Oh, gostei. Bacana, né? Ô, Nilmara, parabéns, viu? Muito bom esse bate-papo. E esse ano tem que ter outro, viu? Tá rodada. Não deixe por ninguém não só. Lembrar que a gente está falando aqui o bate-papo, mas o Crazy Vano tá com uma agenda aí de lives também, né? Não deixar de acompanhar o canal Metrologia, galera. Tem muita coisa acontecendo, né, Crazy Vano? Parabéns, é muito bom. Boto lá no YouTube, eu tô assistindo várias vezes, porque tem tanta informação minuciosa que a gente não encontra assim facilmente, né? Então, eu fico assistindo direto. Parabéns pelo projeto, foi muito bom Ai, mesmo. Karina, Muito bacana. Mas é bacana. isso, o nosso mundo é muito pequeno, né? A gente tem que aproveitar esse momento para trocar informação, se conhecer, e sempre que precisar, a gente está aqui disponível.